Shalom, amado povo de Deus. Nesta manhã linda, cheia de sol, vamos encontrar o Senhor na sua palavra. Como sempre, quer haja sol, quer não, o Senhor está presente. E é bom podermos ir a Ezequiel 3, a partir do 18. Diz que quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. Se não o advertires e não disseres nada para adverti-lo do seu mau caminho, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade. Mas eu exigirei da tua mão o sangue dele. Se, porém, advertires o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a ti mesmo. Da mesma forma, quando o justo se desviar da sua justiça e praticar o mal, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Morrerá no seu pecado, porque não o advertiste. E as obras de justiça que ele tiver praticado não serão levadas em conta. Mas eu exigirei da tua mão o sangue dele. Mas se advertires o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque recebeu a advertência, e tu livraste a ti mesmo. Amado povo de Deus, este chamado do Senhor não é só para Ezequiel. Ezequiel era um profeta, e o povo de Deus é chamado ainda hoje em dia a ser profeta, a ser sacerdotes e profetas. Isso quer dizer que, primeiro que tudo, nós temos que nos deixar advertir pela palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus primeiro para nós, para a nossa vida. E depois, tornarmos-nos profetas para outros, que levam a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho não é complicada. É tão fácil como levar a outros aquilo que nós próprios já recebemos. Por isso é muito importante que tenhamos recebido isso, que isso tenha acontecido, passado pela nossa vida, seja história, seja parte da história, da biografia da nossa vida. Um encontro com Deus, em que nós nos arrependemos, percebemos que somos pecadores, precisamos do seu perdão, que o Senhor nos reconcilia com Ele através do seu Filho, aleluia. E depois disso, um novo estilo de vida, em que agradamos ao Senhor, em que seguimos os seus caminhos, em que queremos cumprir o chamado para a nossa vida. E o chamado para a nossa vida de todos os filhos de Deus, resgatados, limpos pelo seu sangue, renovados para uma nova vida, o chamado é levar a outros a verdade do Evangelho. E para isso precisa a coragem de advertir pessoas. Assim como nós uma vez, algum dia, fomos advertidos. De alguma fonte isso veio. Talvez de uma pregação, do rádio, de uma pessoa conhecida, de um amigo, de pessoa própria ler a palavra de Deus. Alguma coisa nos adverteu. O Senhor tem métodos tão diferentes e tão criativos de atingir o seu povo, porque Deus, de atingir as pessoas, de atingir as suas criaturas, porque Deus quer chamar a sua amada humanidade a si. Mas compete a ti e a mim, está escrito, levar esta mensagem. Ainda hoje. Jesus disse antes de subir ao céu, foi a última coisa, das últimas palavras que ele disse: vão a todo mundo, vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Ensinem-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Pregar o Evangelho é muito fácil, na verdade. Não é mais do que dizer às pessoas que o amor de Deus é tão grande que Ele deu o seu próprio Filho para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para isso é preciso reconhecer o meu próprio pecado, saber que eu sou pecador, não tenho condições de chegar perante Deus. Não posso me reconciliar com as minhas boas obras perante Deus. Eu preciso da reconciliação, mas essa só vem por Jesus Cristo, pelo perdão dos meus pecados na cruz, para depois poder seguir uma nova vida, uma vida que agrada ao Senhor. Sou uma nova criatura. E Deus vai nos dar a adoção. Entramos numa nova família. É tão fácil como isto. Mas é preciso advertir, ter a coragem de advertir e dizer: precisas disso. Estás necessitado.
E se a pessoa se deixar adverter, a Bíblia diz o ímpio é uma pessoa que não conhece ainda Deus. Se a pessoa realmente se deixar adverter e se arrepender e se desviar dos seus maus caminhos, então o Senhor vai perdoar. Mas se a pessoa não se desviar dos seus maus caminhos, se nós avisarmos e a pessoa não se desviar dos seus maus caminhos, então a Bíblia diz que Deus não vai mais requerer o sangue das nossas mãos. Salvamos a nossa alma porque avisamos. Se não avisarmos, então Deus vai requerer esse sangue dessa pessoa que morreu espiritualmente, que não vai ter hipótese de atingir a vida, porque nós não através de nós não vai ser salva, porque nós não avisamos. Então podemos ver o quanto é importante a nossa tarefa, o quanto é uma responsabilidade muito grande perante Deus e perante a humanidade. A Bíblia diz também, Ezequiel também adverte, para nós também, se o justo se afastar do seu caminho, se aquele que já teve um encontro com Deus, já teve os seus pecados lavados na cruz, caminhou com Deus ou começou a caminhar com Deus e se desviou do caminho, pecou e continua a pecar, então é importante, nós temos a tarefa de avisar, de advertir esse justo. Cuidado, é perigoso, estás a sair do caminho, estás a afastar-te de Deus, vai conduzir-te à morte. Se ele se arrepender, então salvamos a nossa alma. Porque a palavra de Deus diz uma coisa muito interessante, que se eu puser diante dele um tropeço, diz o Senhor. Deus põe tropeços aos justos que se afastam. Porquê? Porque Deus quer salvá-los, quer trazê-los de volta. Estás a ver? Tens que reparar que alguma coisa não está bem, que está a correr mal, que eu quero te atrair a mim de novo. Vem de novo a mim, eu perdoo, mas precisas reconhecer o teu pecado e desviar-te do teu caminho. A Bíblia diz, se o Senhor puser um tropeço, então nós depois entramos em cena e vamos advertir esse justo e mostrar-lhe, é Deus. Deus está a tentar atrair-te de volta, está a tentar chamar-te a atenção do perigo. Isto é Pai, é Deus que funciona assim. Se Ele não se arrepender, nem sequer de tudo que Ele fez de bem, a Bíblia diz, vai haver lembrança de nenhuma das suas obras de justiça, porque foram apagadas, porque não quis se arrepender. Porém, se ele se arrepender, Deus vai perdoar, vai lhe dar vida de novo. E nós lavamos as nossas mãos do sangue dessa pessoa. Vale a pena, amado povo de Deus, deixar-se advertir primeiro, deixar Deus tocar a sua vida, deixar Deus transformar e ter a coragem de cumprir depois o nosso chamado de profetas, levar a palavra de Deus, a verdade de Deus, ter a coragem de advertir o povo. Esta é a mensagem da salvação. Amado povo de Deus, Shalom.